Também só dos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Estamos felizes nessa noite, mais um culto de Santa Ceia, a qual o Senhor nos preparou nessa noite. Tivemos um período de oração, isso é muito bom. Como cristão precisamos ter essa prática, né? E eu me trouxe algumas lembranças. No culto de Santa Ceia sempre tinha um período de oração, né? Na igreja. E aí, que a gente possamos sempre ter esse momento. Às vezes a vida é tão corrida, como o pastor já disse, não quero ser repetitivo, mas ter esse momento na casa do Senhor é muito importante para a nossa vida espiritual. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo número 7, e a partir do verso 14, e nós vamos ler até o capítulo 8, do verso número 2. Hoje um culto de Santa Ceia, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta noite. Aleluia, porque a tua palavra ela é viva, ela é real e ela é verdadeira. Nos diz assim a palavra do Senhor, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo sob o pecado, porque o que faço não aprovo, e o que quero isso não faço, mas que aborreço isso faço, e se faço, não é que quero, coincido com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que enquanto eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem nos livrará do corpo desta morte? Dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne que está a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Esta palavra escrita ao apóstolo Paulo, aos irmãos de Romanos, que serve para qualquer humano, né? Aos irmãos, estava lá em Roma, mas para qualquer ser humano essa palavra ela é atual. O apóstolo Paulo, como ninguém, né? Se nós formos ver a vida de Paulo, um homem que se dedicou 100% a sua vida ao Evangelho, um homem que se negou a si mesmo em todas as circunstâncias, para viver o propósito de uma carreira que ele foi chamado, e em algum momento Paulo se encontra dizendo, olha, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que não quero, esse eu faço, porque o pecado está em mim. Há uma luta contra o meu espírito, contra a lei espiritual que está em mim, contra a lei carnal que também está em mim. E é muito comum nos dias que nós estamos vivendo, com pessoas que nós já convivemos, muitas pessoas dizer que parou de ir na igreja porque vacilou, porque cometeu um pecado, que cometeu umas circunstâncias, e pela religiosidade ela tem que ser excluída, que para ela não tem mais jeito, ou para ele não tem mais salvação.
E Paulo nos ensina que na graça e em Cristo Jesus, nós vivemos debaixo de uma liberdade. Por mais que a nossa carne muitas vezes puxe para um lado pecaminoso, por mais que muitas vezes nós somos levados a uma situação de erro, e sobre isso que eu quero falar nessa noite, no culto de Santa Ceia. É muito comum muitas vezes alguém cometer uma falha e ela se afastar de Deus, e deveria ser totalmente ao contrário. Quando por algum motivo nós falhamos, nós demos mais tendência às coisas da carne, o que nós devemos fazer é correr aos pés de Jesus rapidamente, porque na lei, na antiga aliança, alguma circunstância era apedrejamento, era a morte, era a exclusão, mas Jesus Cristo veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos trazer uma intimidade com Deus. E muitas pessoas, muitas vezes, o que ela faz é totalmente ao contrário. Ela se afasta, ela se anula, porque o que as pessoas vão dizer? As pessoas lá na igreja vão olhar para mim, me apontar, me acusar. Mas ela se esquece que não foi a igreja, não foi o pastor, não foi o irmão, a irmã, mas foi Cristo, com o seu sangue derramado, que nos comprou para ter uma vida com Ele. Isso nós vamos ver na palavra de Deus. Muitas pessoas, homens de Deus, homens que tinham uma intimidade com o Senhor, várias vezes falhou. Eu gosto muito de Davi. Davi, ele vem, comete o pecado, falha. Os irmãos conhecem a história, não vamos entrar em detalhe, mas o que Davi faz? Ele vai aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, Salmo 51, Senhor, se o Senhor quiser tirar o meu reinado, o Senhor tira, o Senhor quiser, mas não me lance fora da tua presença, Senhor, me sustenta no teu espírito voluntário. Porque Davi sabia que a misericórdia estava na onde? Somente em Deus. E Paulo nos ensina nessa noite que nós temos uma luta constante dentro de nós. Quem falar que se converteu e ele não tem que renegar a si mesmo, quem falar que se converteu, que se tornou o santo, ele é um hipócrita. Ele está vivendo um evangelho de aparência, não um evangelho verdadeiro, porque ninguém é um robô. Se fosse assim era muito fácil, né? Trocava ali o chip, resetava, fazia a programação. Agora sim, agora você é um santo. Mas não é, irmão. Todos nós temos nossos conteúdos, todos nós temos a nossa natureza pecaminosa, e Paulo dizendo: olha, está impregnado nos meus membros, mas o mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço, e o bem que eu sei, que eu preciso fazer, muitas vezes eu não faço. Mas ele continua dizendo assim: miserável homem que sou, mas dou graça a Deus por Jesus Cristo, a si mesmo, com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está dizendo, ou seja, a minha carne é tendenciosa ao pecado. A minha carne muitas vezes vai me tendenciar a fazer as coisas que desagradam a Deus, mas eu estou debaixo da graça do Senhor, porque eu sei que muitas vezes, se eu falhar, a graça do Senhor está ali pronta para me alcançar. O Senhor me dá condição de ser chamado filho dele novamente, porque a sua graça e o seu amor é infinito. Aleluia. Muitas vezes a nossa mente, aonde é o nosso campo de batalha, existe um livro da Joyce Meyer que ela fala isso, que a nossa mente é o campo de batalha, aonde o inimigo ele joga os dardos inflamáveis, e o inimigo ele é acusador e especialista em acusar, e quantas vezes nós falhamos, erramos, e muitas vezes o inimigo ele usa essa circunstância, dizendo: olha, para você não tem mais jeito, você vai na igreja, você diz que serve a Deus, mas fez isso, fez aquilo. Para com isso,
Meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, ou os irmãos que estão nos ouvindo através do YouTube, não se deixe levar pela voz do inimigo. Meu amado irmão, sirva ao Senhor, mesmo nas suas fraquezas, mesmo nas suas falhas, mesmo nas suas pequenez, mas sirva ao Senhor, seja um fiel seguidor. Senhor, eu estou aqui com as minhas pequenas falhas, porque o único que pode te moldar, o único que pode te transformar, é o Espírito Santo de Deus, não há outro. Nós vemos a história de Pedro, aquele que teve um encontro com o Senhor, numa pesca maravilhosa. Pedro que quando Jesus pede o seu barco para ele, e Jesus dá o sermão, depois Pedro a noite inteira não ter pegado nada, e o Senhor vai e lança novamente as suas redes, ele tem aquela pesca maravilhosa. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem, olhando agora com outros olhos, porque muitas vezes nós pregamos essa passagem e ficamos presos ao milagre, né? A pesca maravilhosa, ao grande mover de Deus, mas vai muito além do que isso. Pedro, quando ele vê aqueles peixes, aquela quantidade de peixe, ele podia dizer: Senhor, muito obrigado, valeu Jesus, agora eu estou aposentado, tanto peixe aqui, vou montar uma peixaria, vou viver disso, valeu Jesus. Mas não, Pedro se ajoelha, Senhor, afasta de mim que sou pecador. E para o judeu se ajoelhar perante um homem, só se ele reconhecer mesmo que é algo divino, é Deus, é o Senhor, é o enviado, e Pedro reconhece que ele é o Messias naquele momento, porque você nunca vai ver um judeu se ajoelhar perante um homem, só se ele for obrigado. Mas Pedro reconhece Jesus Cristo como o Messias, e ele abandona. A pesca foi tão maravilhosa, tão grande, que mais perante ao Messias, perante ao chamado, perante aquilo que Jesus tinha para ele, se tornou pequeno, que ele abandona os peixes. Eu não sei se ele doou todos os peixes, só sei que ele abandona tudo aquilo e vai seguir Jesus, e se torna os três, né? Os três ali principal, Pedro, Tiago e João, os principais discípulos, que vários momentos de milagre, só estavam os três ali reunidos, lá no monte da transfiguração estavam os três, ou seja, se tornou íntimo de Jesus. E Jesus disse: olha, Senhor, por causa de ti nós vamos até a morte. E Pedro se tornou aquele crente, aquele cristão, aquele discípulo fervoroso. Mas teve um momento que Pedro negou Jesus, em um momento de grande circunstância, no Calvário. E Jesus disse: olha, Pedro, tu vai me negar. Eu falei: Senhor, eu jamais, Senhor. Se for preciso ir para cima por causa do Senhor, eu vou. Mas ele nega Jesus. Irmãos, conhecem a história? Ele nega Jesus, ele se afasta, se esconde com medo. Muitas coisas talvez passou na mente de Pedro naquele momento. O seu mestre sendo crucificado, os discípulos todos com medo escondido, apenas as mulheres corajosas estavam lá aos pés da cruz, mas os discípulos, e Pedro, imagina a confusão que estava na cabeça de Pedro. Eu neguei o mestre. Talvez o inimigo usando aquilo como ele fez com Judas, a Bíblia não diz, mas olhando essa luta que nós temos, talvez o mesmo acusação que ele fez com Judas. Judas também vendeu Jesus, Judas também pecou, e o diabo dizia: ó, Judas, para você não tem mais jeito, Judas, olha, você é um fanfarrão mesmo, você é um traidor. E Judas vai lá e se mata. Mas Pedro não. Pedro, quando ele ouve dizer que o mestre tinha ressuscitado, as irmãs viram, Marta, Maria, ouviram o anjo dizendo que ele tinha ressuscitado. Pedro sai correndo, vai até o sepulcro. Se o mestre ressuscitou, eu preciso vê-lo. Isso é ser fiel seguidor. Meu amado irmão, minha amada irmã, os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite através do YouTube, Deus não está preocupado se você não vai errar. Jesus não está preocupado se você vai ser aquele santo. Ele está preocupado se você vai segui-lo em todos os momentos da sua vida, forte, fraco,
com fé, sem fé, de pé ou se arrastejando, o importante é você o segui-lo, dizer: Senhor, eu sou necessitado de Ti em todos os momentos. Senhor, olhe para mim na minha pequenez. É isso que nós precisamos entender, meus amados irmãos. Paulo disse: olha, a lei do pecado me leva a me afastar de Deus, mas tem a lei do Espírito que está dentro de mim, esta me leva a se aproximar de Deus, e para essas vozes que eu preciso dar vazão. O pecado nos afasta de Deus. Maldito o homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo desta morte? Ou seja, pela carne nós estamos condenados, pelas nossas forças humanas nós estamos condenados, mas Jesus Cristo veio, Ele rasgou o véu que separava o homem, Ele o uniu e disse: olha, não é através da sua força, não é através do seu braço, não é através do seu conhecimento, mas é através do meu amor que eu tenho por você. Então, o que Jesus Ele quer de mim e de você é apenas que nós continuamos o seguindo. E quando Pedro vai até Jesus, não encontra lá. Pedro continua ainda com a sua frustração. E nós estamos vendo no livro de João, já no Evangelho de João, nas últimas páginas, nós vamos ver Pedro voltando a pescar. Pedro totalmente frustrado, voltando: não, que esse negócio do Evangelho, que esse negócio de Jesus Cristo acabou. Ele apareceu para um, apareceu para outro, mas para mim mesmo, ele volta a pescar, e ele está lá pescando, talvez dizendo: o que restou para mim é isso. E tem muitas pessoas hoje frustradas na igreja, porque ela tinha uma visão no começo, como Pedro talvez tinha, de: não, eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas na adversidade, o caminho, a carne, o pecado, acabou tirando as suas forças. E Pedro, pelas suas circunstâncias, João fala no seu evangelho que Pedro volta a pescar, mas de repente estão lá pescando, ele ouve alguém gritar lá na praia: ei, tem peixe aí? Jesus Cristo na praia. E quando Pedro ouve aquela voz, não é o mestre, vai ao encontro do mestre. E Jesus diz: Pedro, tu me ama, Pedro? Senhor, claro que eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, mas claro que eu te amo. Pedro, 3 vezes novamente: tu me amas? Claro que eu te amo. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Meu amado irmão, a carne sempre vai querer nos levar para longe de Deus, mas existe a graça do Senhor, o seu amor. Se você dizer: Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, Senhor, me ajuda a vencer essa minha situação pecaminosa. E se você continuar sendo um fiel seguidor de Jesus, com certeza você não vai perder nada com isso. Mesmo forte, mesmo fraco, mesmo muitas vezes se arrastejando, mas sempre dizendo: Senhor, eu necessito da sua graça, Senhor, eu necessito, Senhor, do teu amor, Senhor. E Paulo, ele continua dizendo: olha, no capítulo 7 ele diz: olha, a carne faz isso, a carne me leva a pecar, a carne me leva a fazer coisas que eu não consigo fazer, que eu não quero fazer, mas acabo fazendo. Mas ele resume tudo no capítulo 8 dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que nós precisamos é querer estar em Cristo Jesus. O que nós precisamos é querer, no fundo da nossa alma, dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, a estar debaixo da Tua presença, a estar debaixo do Teu cuidado, que eu não venha me ser levado pela minha fraqueza,
Porque se nós damos vazão à nossa carne, com certeza nós vamos se afastar cada vez mais de Deus. Porque o pecado está em nós, ele está em nossas entranhas. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz, aleluia, novamente uma comunhão com Deus. E o sangue de Jesus Cristo, a qual está aqui nesta noite, nessa mesa simbólica, nos purifica de todo pecado. Na lei, trazia a morte, a carne nos levaria à morte. Na circunstância natural humana, todos nós estamos condenados a viver uma vida longe da presença, da graça, do reino de Deus e da eternidade com Ele. Mas o amor de Deus é tão grande, aleluia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou o seu Filho, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo em nenhum momento disse: olha, aquele que me aceitar, aquele que me servir, não mais vai pecar. Se pecar não tem mais jeito para ele. Não. Ele disse que aquele que crê, aquele que todo dia nega a si mesmo e pega a sua cruz, esse é digno. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma guerra espiritual em todas as áreas, mas existe uma guerra, além das guerras externas, existe uma guerra interior, que é a nossa vida espiritual com Deus, com a nossa natureza humana. Que nós possamos nessa noite dizer: Senhor, eu sei, Senhor, que eu sou falho. Eu sei, Senhor, que eu sou pecador, Senhor, mas aqui estou, Senhor, muitas vezes fraco, muitas vezes, Senhor, peco hoje, amanhã peço perdão, mas minha tendência é pecar novamente. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim. Eu tenho certeza que a sua graça, ela é derramada sobre a sua vida. Nenhum momento Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, olha, você me negou, eu disse que você ia negar, você me negou, não te quero mais. Na verdade, Jesus reconheceu, aleluia, a necessidade que Pedro tinha de ter uma comunhão com Ele, e ele foi ao encontro de Jesus novamente. Meu amado irmão, se existe algo nesta noite que está te acusando, que diz: olha, para você não tem mais jeito, sinta o Espírito Santo de Deus indo ao seu encontro nessa noite, dizendo: olha, eu te amo e eu conto com você. Aleluia. Oh, necanto ramanou, necanto ramanai. Aleluia. Isso é o poder da graça. Aleluia. A religião vai sempre matar. As pessoas sempre vão acusar. Mas Cristo sempre estará de braços abertos dizendo: eu te amo e eu conto com você. Eu tenho algo comigo, pastor, que quando Jesus ele recebeu aquele beijo de Judas, se Judas estivesse dizendo: Jesus, me perdoa, ele trouxe esses caras aqui, mas me perdoa, Jesus, ele tinha recebido o perdão naquela hora. Jesus ia ser preso, Jesus ia ser crucificado, mas Judas seria perdoado. Eu tenho isso comigo, que quando Jesus recebeu aquele beijo de Judas, chamou Judas de quê? De traidor? Não, de amigo. Mas Judas, ele não entendeu. Ele foi, como a minha esposa já pregou aqui, dizendo sobre a meia-verdade. O diabo sempre usa uma meia-verdade, e ele ouviu o diabo acusando: não, você é um traidor, você foi um X9, você entregou ao mestre, você merece morrer. Mas se ele entendesse o plano da graça, porque Jesus disse: olha, entre vós existe um traidor, mas eu não acredito que Judas já estava, desde o seu nascimento, já sentenciado o seu traidor. Eu acredito que a graça, se ele chegar e dizer assim: Jesus, me perdoa,
eles tinham recebido a graça, o perdão, como aquele ladrão da cruz. Jesus, o seu amor é infinito, nós não entendemos, a sua graça é infinita, o seu amor é infinito. Então, meu amado irmão, nessa noite, que essa mensagem possa ter um tema em sua vida nessa noite: eu preciso ser fiel seguidor, em todos os momentos da minha vida, porque a minha tendência pecaminosa muitas vezes vai me levar para me afastar do Senhor, mas o sangue derramado no Calvário me traz um ligamento com Deus, uma nova aliança com Deus, e eu estou debaixo dessa aliança, e como Paulo escreve dizendo no capítulo 8, nenhuma condenação há. Senhor, os meus pecados me afastam de Ti, mas o Senhor levou sobre si todos os meus pecados. Claro que isso não me dá vazão, não me dá direito de pecar, é claro que não, mas eu me reconheço que eu sou pecador, e que eu preciso cada dia mais estar na Tua presença. Ficamos de pé em nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, a nossa carne é tendenciosa a pecar, Senhor. Senhor, a nossa carne, Senhor, e o inimigo, Senhor, ele usa circunstâncias, Senhor, a qual muitas vezes nós, com a nossa natureza pecaminosa, não nos dá, Senhor, legalidade para o inimigo nos acusar, Senhor, mas como o Senhor Paulo escreve dizendo, Senhor, que existe uma briga entre a carne e o espírito, Senhor, porque o bem que eu quero, que está em mim, que é a Tua palavra, me ensina a fazer, muitas vezes eu não consigo fazer, eu quero, mas não consigo. Muitas vezes, Senhor, eu preciso, Senhor, viver conforme o Teu ensinamento da Tua palavra, mas não consigo, porque o pecado está entranhado, Senhor, em minha vida, e o mal que eu não quero, muitas vezes, Senhor, pela minha natureza tendenciosa, pecaminosa, eu faço. Senhor, nesta noite me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, a viver, Senhor, debaixo da Tua palavra, e fazer as coisas do Espírito. Senhor, que eu possa, Senhor, ser a estar na videira, que é o Senhor que dá bom fruto, Senhor, e o fruto, Senhor, é que está lá em Gálatas. Domínio próprio, temperança. Senhor, me ensina, Senhor, a viver conforme a Tua palavra. Pai querido, me ensina a ser fiel seguidor, Senhor. Senhor, quando, Senhor, se eu vim falhar, se eu vim pecar, se eu vim, Senhor, cometer algo que desagrada a Ti, Senhor, mas que eu possa, Senhor, estar, Senhor, debaixo da Tua presença, Te seguindo, Senhor, olhando somente para Ti, Senhor, porque eu sei que a restauração só vem do Senhor, porque eu sei, Senhor, que o perdão dos meus pecados só está em Ti, porque eu sei, Senhor, que a cura, Senhor, da minha enfermidade espiritual só vem em Ti, Senhor, porque eu sei, Senhor, que eu sou necessitado de Ti, Senhor, e não há outro Salvador, porque não há outro que levou sobre si os meus pecados, como o profeta Isaías escreve dizendo que o Senhor levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o seu ombro, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor levou aquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o seu sangue por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou aquela coroa de espinho que significa pecado. Ah, Senhor, o inimigo, Senhor, ele tem deformado, Senhor, através do pecado, mas o Senhor vem nos trazer, Senhor, a renovação, a transformação. João 10:10 nos diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, Senhor, mas o Senhor também veio para nos dar vida, e vida em abundância, e nós estamos debaixo, Senhor, dessa vida em abundância, Senhor, porque fomos comprados com o seu sangue. Senhor, nos ensina, Senhor, a estar debaixo da Tua presença, Senhor, não viver pecando. Senhor, nos ensina, Senhor, a não viver, Senhor, dando vozes, Senhor, inimigo, acusador, Senhor, mas que nós possamos ouvir a Sua voz,
porque a tua palavra nos diz, Senhor, que a ovelha, ela conhece e ouve a voz do seu pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Aleluia! Porque estamos debaixo do teu reino, do teu governo, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém.